E aí, firmeza? Eu sou Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Vamos falar sobre o inimigo da intimidade com Deus. Bora lá! Eu tenho certeza que uma das coisas que você mais quer na sua vida é ser íntimo de Deus. Se não fosse assim, você não estaria aqui ouvindo este podcast com este tema, não é verdade? Então eu tenho certeza que no seu coração você tem esse desejo de ser cada vez mais íntimo de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste episódio. E eu quero trazer 3 situações aqui para ilustrar aquilo que eu quero falar. Uma delas é um relato que eu ouvi de um pastor e as outras 2 são experiências da minha vida. Vamos começar com a do pastor. Ele fala que estava aconselhando um casal e a mulher estava reclamando bastante com relação ao marido, que ele nunca estava presente, nunca estava por perto e etc. E o pastor ali intermediando tudo isso. Aí em um determinado momento, o marido falou assim: pastor, essa mulher é maluca, ela vive pedindo pra eu estar junto com ela. E aí, a semana passada ela falou pra eu ir com ela no mercado. Eu fui, pastor, eu não queria, mas eu fui porque eu amo essa mulher. E ainda assim, depois que a gente voltou, ela voltou ainda com a cara fechada. E aí o pastor falou assim: isso é verdade, irmã? E a irmã falou: é verdade, pastor. Tá vendo? O marido falou. Tá vendo? Ela pediu pra eu ir, eu fui. Quando nós voltamos, ela ainda ficou de cara amarrada. Vê se dá pra entender essa mulher. Então o pastor virou pra mulher e perguntou o porquê dessa situação, porque realmente não parecia ter sentido, não é verdade? Mas a resposta dessa mulher, simples, esclareceu toda aquela situação. Ela disse assim: pastor, eu não queria simplesmente que ele fosse comigo. Eu queria que ele quisesse estar comigo no supermercado. Conseguiu entender essa diferença? Com certeza o marido foi com a mulher, mas ficou com aquela cara azeda. Apesar de estar no mesmo ambiente onde a esposa estava, ele não estava com a esposa, ele não estava sintonizado com ela. E isso tem uma diferença enorme. De igual forma, eu quero já começar com a segunda história que tem mais a ver comigo. Lá no início do casamento, eu tava com a Fran no sofá, eu tava jogando videogame e ela tava ali do meu lado. Aí de repente eu percebi que ela tava meio tristinha, meio jururu, meio amuada, sabe? E aí eu peguei e perguntei pra ela, falei: amor, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Daí ela virou pra mim e falou assim: eu queria que você ficasse um pouco comigo. E pra mim também, de igual forma, eu não entendi, porque eu tava ali no sofá junto com ela. Eu falei: amor, mas a gente tá aqui, estamos só nós 2 aqui em casa, a porta tá fechada, estamos só nós 2 aqui em casa, na sala aqui. Aí ela falou: não, eu queria que você me desse atenção, queria conversar. Aí eu peguei controle, desliguei a TV e comecei a dar atenção pra ela. Por quê? Porque apesar de estarmos ali no mesmo ambiente, de igual forma com a primeira história, nós não estávamos em uma conexão, nós não estávamos de fato juntos. Isso faz toda a diferença. E a terceira história remete mais à minha infância. Onde eu morava, eu tinha um amigo que morava ali, parede com parede da minha casa, e todo fim de semana a gente jogava videogame juntos. E qual que era a rotina? Eu ia por volta das 9 horas da manhã pra casa dele, aí retornava pro almoço em casa ao meio-dia, e voltava na casa dele após o almoço e ficava jogando videogame até as 8 horas da noite, que era o horário de ir pra casa. Só que como era esse almoço? Em casa, o meu pai, ele sempre prezou por esse momento em família, que é muito importante, onde estava eu, meu irmão, a minha mãe, estávamos ali sentados comendo juntos, porque durante a semana realmente era mais difícil de nós nos sentarmos juntos para comer. E tinha um negócio, que ninguém podia se levantar até que o último terminasse de comer. Só que o que acontece? Eu chegava em casa e eu já queria comer feito um cão faminto, sabe? Um cachorro morrendo de fome. Eu já chegava comendo que nem um doido e acabava ali, era o primeiro a terminar. Por quê? Porque eu queria logo voltar para estar com meu amigo lá para jogar videogame. Aquilo que eu tava a fim de fazer. Se deixasse, eu nem comia. Eu ficava jogando videogame lá. Só que tinha essa regrinha que eu não podia me levantar enquanto o último não terminasse e a gente tivesse um momento ali, uma conversa. Só que, embora eu estivesse fisicamente ali, o meu coração estava distante dali. Eu não queria ficar ali de fato. Eu queria logo voltar
despertar para estar com meu amigo ali jogando videogame. Ou seja, meu coração não estava ali. E com isso eu acabava perdendo esse momento tão precioso que é a comunhão com a família. Hoje, claro, eu consigo enxergar isso. Na época eu não enxergava. Mas o que essas 3 histórias têm a ver com a nossa vida com Deus, com a nossa intimidade com Deus? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes nós vamos até Deus em oração ou na leitura da palavra e o nosso coração está a quilômetros de distância. Parece que a gente faz aquilo só para cumprir um ritual ou como se fosse pagar uma prestação, porque o nosso coração está ali nos condenando. Olha só, você não está tendo intimidade com Deus, você está precisando ter essa intimidade com Deus. Então, como se fosse uma prestação de contas. E a gente perde essa qualidade de tempo com Deus. Porque assim como na primeira história do casal, não basta estar com a Bíblia aberta. Nós devemos desejar que ela se abra ao nosso coração. Ou a segunda história, que é deixar de dar atenção a coisas que não têm tanto valor e valorizar aquilo que me é mais precioso, que no momento ali era conversar, era ter um momento de a sós ali com a Fran, e é o nosso momento a sós com Deus, valorizar mais isso do que qualquer outra coisa, qualquer outra rede social. E essa terceira história diz sobre onde está o nosso coração na hora da busca. Será que com um olho nós estamos lendo a Bíblia e com o outro estamos nos atentando às notificações do nosso celular? Essas 3 histórias se resumem em Jeremias capítulo 29, verso 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto deixa bem claro como e onde deve estar o nosso coração quando vamos nos relacionar com Deus em intimidade. Então medita sobre isso. Quando você vai buscar a Deus, onde está o seu coração? Está de fato 100% dedicado àquele momento? Você santificou, ou seja, consagrou, separou aquele momento específico onde ninguém mais pode entrar, apenas o Senhor? Ou você está atento também nas notificações do seu celular? Tá com o coração pensando no seriado que você tem que assistir, ou no jogo que você quer jogar, ou seja lá qual outra coisa que tire a sua atenção. A gente é bombardeado de tudo quanto é lugar, muitas coisas querem roubar a nossa atenção. Jogos, seriados, filmes, redes sociais, tantas coisas que trazem, entre aspas, um prazer imediato que a gente corre para elas, sendo que o nosso maior tesouro, o nosso maior presente é a presença de Deus. E por isso nós precisamos buscar encontrar o Senhor nas páginas da Escritura Sagrada. E quando eu digo encontrar o Senhor na Bíblia, é quando você tá lendo e surge aquele: entendi, agora entendi o que esse texto tá querendo dizer, agora eu consigo aplicar isso na minha vida, agora eu consigo ver com outros olhos. Por quê? Porque foi o Pai se revelando a você através da Escritura. E cara, não tem nada mais precioso do que isso. Então para um pouquinho, pensa, medita sobre essas coisas, onde está o seu coração quando você vai buscar a Deus em intimidade. Eu costumo deixar o meu celular no modo avião, para que ninguém realmente me perturbe nesses momentos. Então, não sei, faz aí as suas estratégias, se tranca no quarto, em algum lugar onde esteja só você e Deus, e seu coração não voltado a outras coisas, mas somente a Ele. Mas Fê, eu tenho dificuldade, cara, eu tô lá, mas meu coração vira e mexe, vai para um lado, pensa em outras coisas. Então, cara, justamente se comunica com Deus, fala: Deus, eu quero estar aqui contigo, mas o meu coração tá viajando, a minha mente tá lá em outro lugar, minha mente tá na pizza, minha mente tá pensando em outras coisas, na fome, nisso, naquilo. Jesus, me ajuda, se revela a mim para que eu descubra esse prazer que tá escrito em Salmos, capítulo 1, verso 2, que eu descubra esse prazer da tua palavra, dessa oração, dessa intimidade contigo. Abre o seu coração para Ele. Às vezes as pessoas vêm e me falam: Fê, eu tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo. Aí eu pergunto: você já expressou isso para Deus? Ela falou: não fiz isso ainda. Então não vem me falar, fala primeiro para Deus. Deus pode falar contigo e isso é muito melhor do que eu falando com você. Então quando você for buscar ao Senhor, busque Ele de todo o seu coração, 100%.
E aí, com certeza, você vai encontrá-lo, porque é essa promessa de Jeremias 29:13. Beleza? Espero que esse episódio tenha abençoado e edificado sua vida, te inspirado aí na sua próxima busca ao Senhor, você esteja 100% com o seu coração rendido a Ele. Este é o 6º episódio desse podcast e eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar o que Deus tem falado, ministrado ao meu coração, aquilo que eu tenho vivido com Ele, compartilhado isso com você. Cara, isso não tem preço, por isso também eu agradeço a você que vem nas redes sociais aí, dá um alô, compartilhar como esse podcast tem abençoado sua vida. Compartilhe também este podcast com seus amigos para que eles também sejam edificados. Manda lá pelo WhatsApp, pelo Twitter, no Facebook, do jeito que você achar melhor, firmeza? Então, nos vemos no episódio da semana que vem. Lembrando que toda segunda tem episódio novo, beleza? Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.